para falar sobre algo que surgiu durante a semana, sobre, né, em relação aos laudos estruturais do Couto Pereira, em relação à parte de engenharia no Couto Pereira, alguns laudos apontando alguns perigos, né, algumas precauções que serão necessárias serem tomadas no Couto Pereira, e com isso acabaram surgindo alguns vídeos, algumas coisas. O que você tem, né, para falar sobre esse assunto? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso que vem sendo noticiado aí? Olha, de memória, né? Não sou engenheiro, enfim, mas o Curitiba tem todas as licenças para o estádio funcionar. Elas são renovadas, as vistorias são feitas e, na parte burocrática, obviamente, tudo ok. Mas nós sabemos, sim, o histórico. Em 86, parte do segundo anel e também do terceiro, onde era o antigo placar, hoje é eletrônico, antes não era, ela foi interditada em 86. Ficou interditada para fazer reforma, tinha alguns riscos ali. Depois, passa por uma grande reforma na gestão Gionedes, foram colocadas cadeiras em praticamente todo o estádio, ainda não existia o setor Protorque. E já na gestão Cirino, já se sabia, pessoas de dentro do clube, dentro da gestão, das diretorias, já haviam comentado que havia problema naquela abóboda que cobre as sociais. Solução: demolir tudo e erguer algo novo, ou tirar a cobertura. Problema: você vai tirar a cobertura de quem tem cadeira cativa, tirar a cobertura de onde fica a imprensa. A maior parte das pessoas que trabalham no jogo, certo? Ficam ali. E você vai deixar sem cobertura. E aí se trabalhou, né, para que pudesse ser liberado, enfim. E há lá uma tela, alguns, eu não sei o nome técnico, mas há uns grampos, uns clipes de aço que seguram aquela abóbada, e também apontaram nas curvas, no terceiro anel das duas curvas, problemas também. É bom lembrar que na última gestão, na anterior gestão do Curitiba, do Samir Namur, foi feito um investimento de alguns milhões de reforma do Couto Pereira, justamente naquela parte, e no segundo anel. Há relatos também que o próprio setor Protorque tem goteira, mas isso já não está das questões que preocupam, mas mostra que já envelheceu, afinal de contas tem 10 anos, salvo engano, aquele setor, e precisa a conservação. Conservação de estádio de futebol é algo muito complicado, custa muito caro, e como eles são muito abertos e ficam ao tempo, ficam sempre mais expostos, os materiais corroem e tem todo o trabalho de dilatação, enfim, de todo o material. Então dá mais trabalho. Também, antes do setor Protorque, quando a gente chamava de reta da Mauá, existiam alguns cabos de aço que ficavam expostos. Institutos de engenharia foram contratados para dar uma solução para aquilo, e, mesmo que temporárias, para não danificar a estrutura que se suportava ali. Isso é o que eu já conversei com algumas pessoas ligadas ao clube, é o que eu estou relatando. Como eu disse, não sou engenheiro, não sei a parte técnica, mas a parte burocrática o Curitiba tem na mão. Nós vamos ter um grande evento, mais um show no Couto Pereira, e outro grande evento, que será o Grenal. Os jogos do Curitiba, com o público que está tendo, talvez não mereçam nenhum tipo de atenção especial, mas para esses grandes jogos, talvez a inspeção tenha que ser um pouco mais rigorosa. E só lembrando, empurrar o problema para a SAF não é tão fácil, porque quando ela assinou o contrato, existe um prazo longo para que grandes reformas sejam feitas no Couto Pereira. Eu não quero chutar aqui o número de anos, não quero errar pela memória, mas existe um prazo longo. O que vai ser feito é limpeza, pintura, são questões mais periféricas do que propriamente as questões estruturais, uma grande reforma ou até
construção e demolição de áreas e setores do estádio. Seria possível para ela, SAF, hoje, fazer essa grande reforma? Duvido que ela tenha interesse. Não é? Nem é obrigada pelo contrato, segundo informações. Mas, se por acaso tiver que interditar alguns setores, para ela é mais fácil. E aí continuar operando o estádio em capacidade menor. Eu acho que, se tudo caminhar conforme está parecendo que se desenha, né, a solução seria, nesse curto prazo, interditar setores, talvez as curvas, o terceiro anel delas, e também restringir, de certa maneira, as sociais. Né? Eu acho que seria isso que poderia ser feito. Né? Mas, de qualquer forma, como eu disse, os laudos eles estão aí, as autorizações estão aí, e o Curitiba continua usando na capacidade liberada o estádio e vai ser palco de um grande jogo, que será o Grenal, inclusive. Professor, só trazendo o pessoal que nos acompanha, Coxa Araucária é sempre presente. Eu não entendi exatamente o começo da mensagem dele ali, mas ele disse que acharia outro local e construir um novo estádio, que deixaria o Couto Pereira para a base e feminino. Você acha viável isso? Porque, veja, que aumenta custo. Não, é que não tem mais W Torre. Muda a história, muda tudo. Então, o Curitiba já mudou. O Curitiba jogava lá no Jockey Clube, depois mudou para onde é um supermercado na João Gualberto, que é bairro Juvevê, né? Chamava-se, era Parque Graciosa, aquela região ali, que daí depois foi urbanizada, virou bairro Juvevê, parte deve ter virado o Alto da Glória também, e aí o Curitiba foi para o terreno onde está hoje, já há 90 anos, se eu não me engano, está ali, que é o estádio do Alto da Glória, que também recebe um endereço por outra rua, que faz parte do bairro do Alto da 15, e é esse terreno que está o Couto Pereira, anteriormente Belfort Duarte, erigido. O Curitiba já mudou de bairro, já mudou de estádio, eu não vejo problema nenhum nisso. Só que o que lembra aqui o Coxa Araucária é a questão da W Torre. A W Torre ela fez agora recentemente o estádio do Palmeiras, né? Não tão recentemente assim, mas foi o estádio do Palmeiras o último, né? Mas aquele trato da W Torre com o Curitiba, ele se esvaiu, né? O Curitiba perdeu o investidor, certo? A prefeitura de Curitiba acabou sendo culpada, quando na verdade não era, a prefeitura estava permitindo ali que se fizesse algumas obras, interditar algumas ruas, extensão para cima da calçada, estava se negociando isso. Mas é que aquele projeto da W Torre era muito grande, envolvia shopping, anfiteatro, supermercado, enfim, muito mais do que um investimento possível. Eu acredito que seria possível para o Curitiba, tantas maquetes que foram apresentadas, algo menor. Né? Eu sei que você precisa ter estacionamento, precisa ter algumas lojas, talvez um mini mercado, coisa do gênero, para que tenha movimento sempre e que ajude nas despesas de manutenção, porque abrir a cada 15 dias, por exemplo, só abrir em dia de jogo, é muito caro para você manter. Então precisa dessas situações. Já imaginou um estacionamento subterrâneo que atendesse toda a região ali durante a semana, não só em dia de jogo? Já imaginou um mini mercado, uma praça de alimentação? Tanto, aqueles restaurantes que tem ali vivem cheios na hora do almoço. Uma praça de alimentação seria muito interessante montar por ali. É uma região movimentada, ela está coladinha ao centro cívico, e o próprio bairro Juvevê ao lado é um bairro também que tem vida própria, tem bancos, academias, enfim. Então, daria para aproveitar, mas naquele modelo, fazendo até praticamente um centro de convenções, anfiteatro e tal, eu acho que era um pouco exagerado, por isso que era muito caro. Talvez o Curitiba consiga fazer algo menor, mas que atenda às necessidades do Curitiba. Agora, a questão de terreno, o duro hoje em dia é achar terreno, né, que comporta um estádio em Curitiba. Teria que buscar, talvez, em zonas mais distantes e também na região metropolitana. E aí a gente esbarra na questão da mobilidade, do transporte,
não é? Aí vai depender se tem, se terá, qual que é a vontade política em se realizar esse tipo de coisa. Então, eu acho que talvez para o Curitiba, realidade de hoje seria pensar numa grande reforma do Couto Pereira e um aproveitamento melhor do restante do terreno para que se faça estacionamento, mini mercado, algumas lojas e também, principalmente, uma praça de alimentação para atender todo o entorno. Eu acho que é por aí que o Curitiba pode caminhar. Veja que o Couto Pereira hoje ao redor ali tem prédios, tem a sede da organizada, que seria Impacto também, e se você leva isso para outros lugares, também tem a situação comercial, a situação dos negócios. Então é algo muito a longo prazo e muito complicado de ser resolvido, né? Fica algo aí complicado de ser, de achar uma solução, mas de fato Se fosse fácil, já tinha sido precisa feito. Exato, perfeito. O fato é que precisa, de alguma forma, trazer algumas melhorias, né? Corrigir alguma coisa ali e outra coisa aqui. E ainda em relação a esse assunto, professor, você foi impactado por um vídeo, né? Não sei se posso dizer de mau gosto, né? Por ser de um torcedor rival, mas é algo que impacta, né? Um vídeo que ele é pesado até certo ponto, digamos assim. Posso colocá-lo aqui, professor? Triste, fico impactado realmente, mas desejo, como cristão aqui, eu desejo sucesso a todos que participem daquela empreitada, peço que deixem o like e só tentar entender que as áreas onde há risco no Couto Pereira, segundo esse laudo, né, que existe um certo risco, essas áreas trabalham gente que não é só torcedor do Curitiba. Tem cabines de imprensa que vem gente do Brasil inteiro, às vezes até de fora do Brasil, dependendo do jogo. Então, estão ali nas sociais. Você tem pessoal que trabalha, não só os seguranças, a limpeza, os policiais, que ficam também naquelas áreas, né? E no terceiro anel fica exatamente o visitante, não é? Numa parte. Então, se o objetivo contra o Curitiba, talvez não. Quem seria atingido seria a comunidade em si, e não se trata de outra coisa a não ser uma tragédia. Eu fico muito triste que tenha gente que pense assim. Vamos escutar, colocar aqui ao nosso lado e vamos encaminhando para o final da nossa live. Aí tem agora algo que é um pouco mais sério, né? Que tá saindo na mídia aí, onde tem vários locais assim de perigo, né? De que o Corpo de Bombeiros e outras empresas privadas fizeram a inspeção ali e trouxeram que tem aquela cobertura da parte social, tem algumas estruturas do Couto que estão bem prejudicadas. Então, né, algo mais sério que acho que nem cabe muita brincadeira, mas realmente, cara, é um estágio que precisa ser melhor levado a sério, eu acho, né? Vamos ver se a Tricorp vai fazer isso, né? Pelo menos já começaram com o lance da VAP. Não, mas se cair o estádio, vai morrer só coxa branca. Quem que liga pra isso, cara? Que Deus guarde a alma de todos nós e também daqueles que, de alguma maneira, precisam ser tocados por ela. E sucesso a todos. E o Couto Pereira é um palco onde a cidade de Curitiba já viveu muitas emoções e assim será por muito, muito, muito tempo. Até lá. Até mais, pessoal. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui.